pastores evangélicos veem suas traduções, que dizem que os primeiros cristãos não tinham igreja e nem se mantinham à custa dos seus seguidores. Pode responder já essa? Ou... Quer por parte, então pronto. É melhor, porque eu não perco a reflexão, né? Eu não perco o sentido da pergunta. Na verdade, como a gente trabalha no meio acadêmico, e muitos são alunos, eles toleram, porque a história é verdadeira, não estou falando nada além do que é verdadeiro. Agora, para quem rema contra a maré, nunca é fácil. Eu já tive muitas alcunhas e apelidos, entre elas 666, que é o número da besta apocalíptica, né? Mas eu não estou muito preocupado com isso. Minha preocupação é seguir aquilo que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que a verdade é para ser colocada sobre a mesa. Então eu tenho muitos pastores que apoiam. Nós temos muitos pastores, aqueles que são realmente racionais. Aqui eu não estou qualificando pessoalmente, tá certo? Mas existe uma gama de pastores que me prestigiam, me contactam, tiram dúvidas conosco. Nós temos particularmente, não vou citar o nome, mas temos um pastor que aderiu tanto à nossa causa, que acabou deixando a própria igreja. Ele hoje não milita mais na igreja. Outros eu conheço que se tornaram espíritas. Então, na verdade, como a gente trabalha com academia, né, porque tudo que eu trago é acadêmico, então a academia tem um certo respeito. Agora, quando parte para a teologia, aí a coisa fica diferente. Teologicamente, eu tenho ex-alunos que passam por mim, e quanto mais longe de mim ele fica, mais ele se sente bem, eu sei disso. Mas, no entanto, eu tenho muito bem convivido com isso, e, graças a Deus, a grande maioria me respeita, porque eu não agrido religião. Minha filosofia não é agredir, nem qualificar, mas simplesmente mostrar aquilo que eu encontro, que é uma verdade nova, e aqueles que são racionais têm realmente aceitado perfeitamente. Os discípulos já eram preparados evolutivamente para a missão cristã, mas estavam dormindo conscientemente, medo ou comodismo? Na verdade, existe eu diria assim, um chavão, um provérbio que diz assim, que Jesus não escolheu os capacitados, ele capacitou os seus escolhidos. Então, os discípulos estavam praticamente prontos para a tarefa, mas o sentimento de perda, o momento da tragédia, de que se prestava a acontecer, porque mesmo não acreditando, mas Jesus tinha dito que ia acontecer tudo aquilo. Então eles ficaram chocados com essa possibilidade. E aí, na verdade, vem o lado humano falando muito mais alto, né? Um nega, outro foge, outro debanda, e na final foi Jesus que, através das suas aparições, após a ressurreição, ele foi colocando as coisas no seu devido lugar. Quer dizer, ele deixou o lado material e humano e transformou no lado espiritual. E a missão dele, como bem foi colocado aqui, é bom que a gente diga que o Rossano, psicologicamente, ele colocou muito bem: o projeto é de Jesus. Está bem revelado em João 17,5, quando ele diz assim, na sua oração final, quando 3 dormiam, né, a turma da elite dele dormia, naquele momento ele estava dizendo para Deus que chegou a hora dele voltar ao mundo espiritual, mas que ele agradecia, a expressão, o verbo kavod em hebraico, a honra que ele tinha tido de ter sido escolhido por Deus para dirigir o nosso planeta. Essa eu acho que é a maior senha que Jesus deixa, de que o projeto é dele, nem tudo está perdido, ele é que está senhor absoluto de tudo que está acontecendo, e do jeito que ele recebeu por amor, ele entregará com muito amor a Deus de volta, todos nós, logicamente, regenerados. Há incompatibilidade, Celestino, entre a afirmação de Paulo de que salvação é fruto da graça e a lei de causa e efeito, que nos atribui o protagonismo do despertar pelo exercício cotidiano da espiritualidade? Essa pergunta é excelente, por uma coisa muito simples. Muito simples. Se você vai ao Paulo, era fariseu, judeu, na tribo de Benjamim, doutor da lei, ortodoxo, reencarnacionista.
Então ele tinha todo um conhecimento da lei de causa e efeito, e ele nunca falou, quando ele fala em graça, no sentido de graciosidade. Tá certo? A palavra ren, que deu origem à tradução de graça, é regeneração, é mudança. Então, se há uma mudança, tudo fica mais fácil. É isso que Paulo está falando. Ele nunca falou na salvação pela fé e pela graça. Mesmo porque fé em hebraico, a palavra chama emuná, vem de imune. Imune é exercício, então é prática. Daí porque Tiago, o irmão de Jesus, esclarece muito bem na sua carta que a fé sem obras é morta. Porque, inclusive, o próprio Paulo, quando fala nisso na sua carta aos Efésios, os nossos irmãos protestantes só usam o versículo 8 e 9. Mas no 10 ele diz que não pelas obras, porque desde o nosso nascimento já estamos fatalmente ligados às obras. Não precisa mais falar de obra, de prática. Depois de você ter a prática e a regeneração, você atinge a perfeição. Seria uma incoerência de Paulo dizer que havia salvação pela fé e pela graça de um lado, e aos Gálatas ele dizer que de Deus não se zomba, tudo que o homem planta, isto também colherá. É a mesma coisa dizer que Paulo negou a reencarnação quando fala que está fadado ao homem morrer uma só vez, morrer uma só vez. Mas Paulo, quando fala de morrer uma só vez, ele diz, na sequência vem o julgamento. Primeiro ele não diz nascer uma só vez, ele diz morrer uma só vez, porque quem morre é o corpo físico, o espírito é imortal. Ele não diria jamais algo contrário ao que Jesus tinha falado, que necessário nos era nascer de novo. A última, Celestina, pergunta se é proibido assim o servidor, o pregador, receber alguma remuneração pelo serviço de Deus, o serviço da pregação do Evangelho. A Bíblia, o Talmud, proíbe esse tipo de remuneração? Na verdade, o Evangelho primeiro fala, quando Jesus escolhe os seus discípulos, capítulo 10 de Mateus, ele diz, ide, pregai o Evangelho, curai os mortos, ressuscitar os enfermos, dai de graça o que de graça recebeste. E Paulo é muito mais, Mateus é muito mais forte nisso, quando diz assim, não leve nem sandálias para os vossos pés, nem prata ou ouro para os vossos alforjes, nem túnica. Ele fala, o trabalhador é digno do seu alimento. Se você chegar em alguma cidade, alguém lhe hospedar, lhe oferecer comida, tudo bem, mas cobrar. Existe uma obra que eu traduzi juntamente com o professor Fabrício Possebon da Universidade, de Iraquê, que é o primeiro catecismo que foi antigamente, era um livro canônico do Novo Testamento, que foi tirado na hora da construção que aí é uma outra história, começou com 22, passou para 29, terminou com 27. Mas o primeiro livro que está lá citado em Atos chama-se Ensinamento dos Apóstolos. Era um livro com 16 capítulos. Um deles diz assim, como se conhece um profeta, ou um médio, ou um seguidor de Deus? Observe o que ele diz, observe o seu comportamento, as suas atitudes, observe a sua moral. Se ele pedir dinheiro, não é profeta. Então é uma das recomendações que tem. Por quê? Porque o Talmud, como eu citei ali, o Talmud diz assim, você quer servir a Deus? Servir a Deus, gente, não é trabalhar para Deus. A gente trabalha para o nosso sustento. A causa espiritual é doação, é servidão mesmo. Daí porque Maria diz, eis aqui a serva do Senhor. Tá certo? A expressão hebraica, oved, o verbo lavod, é traduzido como trabalhar, mas o substantivo oved é servo. Servir. Quando Jesus cura aquele paralítico num dia, o problema dele todinho foi porque ele curou num dia de sábado. E Jesus era muito psicólogo, realmente, era primo de Rossano. Ele fazia algo e ele queria chamar a atenção, porque veja bem, num sábado não podia se fazer nada. Então ele cura o homem e diz assim, pega o teu leito e segue. Imagina o cara sair com uma cama nas costas no dia de sábado, em plena Jerusalém, e ir para o templo. Chamou a atenção de todo mundo, o projeto era esse. Então, quando ele é identificado que os fariseus começam a reclamar, ele diz assim, o dia tem 12 horas. Por quê? 12 horas para trabalho. É isso que Jesus, o dia sempre teve 24 horas. Mas com as fábricas em Israel, naquela época e naquele período, trabalhavam ininterruptamente 12 horas. Você vê que a história do trabalhador da última hora começou das 6, vai até 6 da noite. Que é o horário de trabalho para o teu sustento. A partir daí, você vai servir a Deus.
Por isso que Jesus diz: eu e meu Pai servimos até hoje e não trabalhamos, no nosso sentido de trabalhar. Por quê? Porque o médium, aquele que trabalha a serviço da sua doutrina ou de Jesus, não tem horário para trabalhar. Se você está em casa às 11 horas da noite, você é um médium, você recebe um telefonema de alguém que está com uma necessidade, que está precisando de um passe, ou alguém está obsediado, você vai dizer: olha, meu expediente terminou às 19, só posso ir amanhã. Não existe isso. Então, Jesus deixou bem claro que quem serve a Deus não tem horário. Essa é a questão. A questão do subsídio, vá trabalhar depois do seu expediente, ou em outras palavras, tenha o seu emprego e depois você vai servir a Deus de acordo com a sua condição após o seu expediente. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Celestino. As perguntas para a Sandra. Já que o Celestino falou de trabalhadores da última hora, a pergunta é: os espíritas são abençoados porque são os trabalhadores da última hora? Ah, Maria. Eu digo o seguinte, a gente é reencarnacionista, né? Então, durante muitos anos, ou podemos dizer séculos, nós fomos apresentados ao inferno, né? Então, a gente não teve medo. Depois, a partir em especial do século XVI, reforma protestante, de alguma maneira ficou um pouco mais fácil a gente encontrar o céu. Aqueles que tiveram medo do inferno e aqueles que aceitaram este céu com certa facilidade, né, não são espíritas. Deu para entender? Está voando? A pior raça que tem é espírita. Porque teve que ter fé raciocinada, né? Teve que ter o quê? Não, a doutrina espírita não é salvacionista. É você que tem que desenvolver o seu processo, o seu progresso completo. Então, nós somos daquela safra, entendo, né, que nem aceitou, nem teve medo do inferno e nem aceitou o céu. Então, terminamos nas fileiras espíritas, né, para aprendermos com o quê? Com o nosso esforço. Agora, sem dúvida alguma, nós somos abençoados e não sou eu quem diz não, tá? Quem diz é Emmanuel, na obra Vinha de Luz, se Tico e Teco estão alinhados, capítulo 60, onde ele vai falar sobre o patrimônio que a gente tem. Então, ele lista, vamos dizer assim, um conteúdo que a gente tem sobre a morte, sobre o problema das dores, sobre as antipatias, sobre o futuro, a imortalidade, né? Então ele lista 20 itens e conclui dizendo que os espiritistas cristãos possuem um patrimônio de conteúdo, né, muito superior à média geral da humanidade. E aí a gente vai entender com Jesus: muito se pedirá a quem muito foi dado. Então, na verdade, se abençoado foi colocado aí no sentido de termos um conteúdo excelente, nós somos abençoados, com certeza, né? E mais abençoados ainda na nossa maneira de ver, porque nós atingimos aquilo que tantos grandes autores e pensadores da história da humanidade apontaram, ou seja, uma visão primeiramente universalista. Nós não somos, ou não deveremos nunca ser o quê? Sectaristas, né? Nós não somos pessoas que nos sentimos, por exemplo, privilegiadas pelo fato de sermos espíritas. Nós não somos pessoas que vivenciamos uma cultura de exclusão, né? Nada disso. O movimento espírita tem que ser sempre um movimento de inclusão. Quando nós observamos a história do espiritismo, só um pensar aqui, e vemos, por exemplo, o primeiro encontro de dirigentes espíritas, que ocorre em 1861, Kardec visitando uma casa espírita em Lyon. Ele, professor renomado, o professor reconhecido pelas suas características, pelas suas condições, né? E o presidente da casa espírita, um simples operário. Então a mensagem do espiritismo é uma mensagem abençoada, e a proposta espírita é uma proposta abençoada de o quê? De universalismo, de fraternidade, de solidariedade, para que nós possamos nos sentir de fato como filhos do Abba, do Paizinho, né? Todos filhos do mesmo Pai. Então somos abençoados, sim, por este conteúdo, por esta proposta e pela oportunidade que, por exemplo, neste momento, o movimento espírita nos proporciona. Conforme você falou, todos nascemos simples e ignorantes. Eu não, quem falou foi o Espírito de verdade. Não me bota esta culpa.
Na questão 607, quem sabe você estava na equipe, né? Podia ser, né? Vai, meu irmão, vai. Na questão 607b do Livro dos Espíritos, diz que alguns espíritos não precisam ter como primeira encarnação mundos primitivos. Esse despertar logo na Terra não seria um privilégio? Uma pergunta. É possível já ter a primeira encarnação à Terra? Olha, a gente tem que fazer uma leitura bem, vamos dizer assim, mais elástica das coisas, né? Menos linear. Então, nós vamos trabalhar com princípios. Então, o princípio fomos criados simples e ignorantes. Esse é um princípio, uma premissa. A outra premissa, ninguém entra na escola no segundo grau, né? Então, nós temos que entender qual é a visão que a espiritualidade quer nos apresentar. Então, nós já sabemos, por exemplo, que a Terra ainda hoje possui, dentro do conjunto dos seus moradores, provavelmente espíritos que ainda estão em experiências reencarnatórias bastante iniciais ainda, embora caminhando para o mundo de regeneração. Então, eu apenas me preocupo com a linearidade. A gente não deve fazer a interpretação linear, porque se a gente entrar nessa de linearidade, por exemplo, a gente também diria que todos aqueles que vêm aqui em missão estão no castigo, né? Estão na recuperação, né? Estão na prova final, segunda época do nosso tempo, né? Então, não é verdade isso, e a gente também teria muitas dificuldades de analisar a própria vinda de Jesus. Então, os princípios são esses: criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Há muitas moradas na casa do Pai. Cada um de nós está em processo de evolução, e nesses processos nós nos encontramos em orbes que são extremamente diversificados também em suas recepções desses mesmos espíritos. Os espíritos chegam a nos dizer que nós, quando tratamos do processo de evolução, cada um de nós seria como uma medida de evolução. Cada um de nós seria uma espécie de medida de evolução. E a outra certeza, o outro princípio, para fechar, é que não há privilégios vamos dizer assim, na contabilidade divina. Agora, obviamente que a nossa leitura é sempre uma leitura mais linear, ou sempre uma leitura onde a gente vai procurando um ponto, né? Então, às vezes esse ponto fica difícil quando a gente se apega só a ele e se esquece exatamente do raciocínio mais dedutivo, lógico, que é exatamente o que a filosofia espírita nos apresenta. Essa questão, ele identificou como uma pessoa deficiente visual, Antônio Guimarães. Ele fez esse destaque. Alguém escreveu para ele. Então, qual a função da amizade na evolução espiritual? A função da amizade na evolução espiritual. Pois é, eu dizia, né, citando João 15:15, Jesus fazendo uma declaração de amor, né? Não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigo, porque tudo quanto sei de meu Pai vos revelei. A relação de amizade é uma relação diferente das demais relações que a gente identifica dentro do conjunto das atividades humanas. Então, por exemplo, lembro-me de uma cena muito interessante de um filme brasileiro, em que de repente tinha uma divisão, acho que era a partilha exatamente, e aí uma das filhas começa a falar, e a mãe, que era representada pela Glória Pires, diz assim: isto aqui é uma família, não é uma democracia. Eu achei tão interessante aquilo, né? É uma família, não é uma democracia, porque às vezes as relações humanas, elas têm o quê? Tensões, né? Elas requisitam muitas vezes um processo de intervenção. Já imaginou uma criancinha pequena e você só no diálogo, só no diálogo, só no diálogo? Tem uma hora que vai ter que funcionar alguma outra coisa, né? Nem que seja uma restrição, né? Uma psicotapia, uma psicopalmada, né? Alguma coisa assim, né? Então, é diferente. A relação amorosa é outra complicação, né? Porque a relação amorosa, ela envolve muitos interesses e, ao mesmo tempo, muitas expectativas, muitos sonhos, não é isso? Então, ela sempre sonha com o galã, né? Ela sempre sonha com o príncipe, aí descobre o sapo. Ele sonha com a princesa, descobre a bruxa, né? Enfim, a gente tem muita dificuldade porque são individualidades que, de repente, ali estão em encontros e desencontros, isso sem levar em consideração os aspectos reencarnacionistas. Mas a amizade, ela me parece ser uma relação, né, extremamente salutar, quando verdadeira, impulsionadora. Existe uma frase
que é redundante, muita gente conhece, mas é maravilhosa. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro, né? Então, o amigo, ele tem essa responsabilidade, primeiro, de não ser agradável. Então, a coisa mais positiva da amizade é você não ter a obrigação da agradabilidade, porque o amigo é capaz de dizer para a gente, ou pelo menos o amigo verdadeiro, ele deve dizer para a gente, né? Onde é que a gente errou, onde é que a gente está agindo de maneira, vamos dizer assim, descortês, deselegante, desarmoniosa, etc. e tal. Então, quando você observa essa relação, que não é nem a relação propriamente familiar, dentro de um quadro, vamos dizer assim, de injunções, de exigências, inclusive sociais também, e espirituais, quando você não está na relação amorosa, ou relações de trabalho, que já seria outra coisa, mas quando você está na relação que é afetiva, né, que tem aquele conteúdo de afetividade, então essa relação é uma relação, se verdadeira, que pode ser extremamente produtiva sob o ponto de vista da evolução espiritual. Lembro-me numa obra que às vezes a gente nem olha direitinho, né? Amor e Sabedoria de Emmanuel, né? O encontro de Emmanuel com Paulo. Emmanuel, né? O Públio Lentulus vê Paulo numa situação e ele diz: bastou ver Paulo e trocar rápidas palavras com Paulo. Isso inclusive não tem em Paulo Estevão, só tem em Amor e Sabedoria de Emmanuel, do Clóvis Tavares. Então ele diz que a partir daquele dia a vida dele mudou, né? A partir daquele encontro que ele tem com aquele homem que o surpreende de modo extremamente positivo. E se a gente for olhar a história, vamos dizer assim, a história do próprio desenvolvimento humano, a história da espécie humana, as relações de amizade produziram e continuarão a produzir o quê? Sucesso, êxito, frutos, né? Frutos de carinho, de amorosidade. E cada um de nós que está aqui, por certo, se encontrou um amigo, está feliz, porque o amigo, ele é aquele que nos impulsiona, é aquele que nos admoesta, é aquele, enfim, que é, né, aquele parceiro, aquela parceira com o qual ou com a qual nós, né, movimentamos essas energias salutares de carinho, de afeto, de amorosidade. E a amizade, para fechar, tem uma característica que é ímpar, né, que é o cuidado. Então, é um critério para a gente saber se o outro é amigo da gente ou não. Eu tive um problema de saúde, vai fazer 2 anos agora, em março, 3 anos. E foi muito interessante, né? Porque eu estava num evento, fui fazer uma palestra em Maringá. Quando eu abri a boca, que eu saudei os irmãos, eu percebi que eu estava tendo um tereco-teco. O tereco-teco, tradução para os nossos internautas de fora, que eu estava tendo um AVC, talvez, alguma coisa, né? Eu pensei, alguma coisa, né? Então, quando eu disse assim, prezados amigos, estimados irmãos, aí aquele tum, ele, vala-me Jesus. Viajei, fui para a União da Vitória, né? Fiz a palestra já com um tampão no olho, né? Porque o meu sobrinho, que é médico, disse logo, tampe o olho, porque geralmente dá problema, né? E alguém pode perguntar, e fazia palestra de boca troncha? Sim, não tinha problema nenhum, certo? E eu fazia palestra normalmente. E aí eu descobri o que é valor de amizade. Essa minha amiga foi a primeira, né? De Maringá, que foi a primeira que percebeu, que descobriu, né? E quando eu cheguei na abertura da Conferência Espírita Estadual do Paraná, de oi de pirata, parecia pirata, né? Eu percebi o que é o carinho, que é a amizade, né? Então, eu percebi dos meus amigos, inclusive um que vai chegar aqui daqui a pouco, né? Que é Alberto Almeida, né? Porque eu tenho muito carinho. Ele enlouqueceu, ficou aperreado. Quando eu vi, era a abertura lá e Alberto me receitando. Passando receita para mim, né? Da homeopatia. E ficava e olhava preocupado. Aí eu percebi a Sueli extremamente indócil, né? Aperreada. Aí, quando foi no final, depois, Raul aperreado, né? Aí Divaldo disse, sonhei com você ontem de noite, sabia que alguma coisa tinha acontecido com você. Eu digo, nossa, andou fazendo, né? Realmente, a resenha. E aí eu me senti tão bem, porque, nossa, eu entendo pessoalmente que o grande sentido da amizade é o cuidado. É o cuidado, né? Então, eu me senti o quê? Aconchegada, acarinhada e escondendo da família. Porque eu ainda ia voltar só depois, né? Entendeu? Para ninguém saber, só o meu sobrinho que era médico sabia. Então, eu acho que a amizade, a grande característica da amizade
É esse cuidado que a gente tem uns com os outros. O grande filósofo Martin Heidegger, desculpe estar me alongando, né? Você sustenta aí, ele diz assim: o cuidado antecede a existência, ou precede a existência. Né? Então, o cuidado é realmente, acredito pessoalmente, a grande declaração da veracidade, né, do amor. E a amizade é esse amor. E Jesus é para nós o quê? O cuidado por excelência. Obrigado, Sandra. Vamos agora para as perguntas para o Rossandro. E realmente foi muito interessante esse fenômeno que aconteceu aqui com a Sandra. Vai ficar nos anais, viu? Olha, é bom colocar nos anais. Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas descobri agora que eu tenho uma mediunidade fantástica. Pergunta para psicólogo. Sou realizada por ser espírita. Vivo intensamente o Evangelho de Jesus, mas eu ainda sinto vontade de festas, tipo carnaval. Fico triste, me culpo, não bebo, mas não me liberto desta vontade de brincar de carnaval. Gostaria de deixar de forma espontânea. O que fazer, Rossandro? Eu sou uma pessoa boa. Me lembrei de Paulo. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo no meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros opera outra lei que me deixa debaixo da lei do pecado. Nós somos ambivalentes. Por que julgar essa pessoa? Ela está sendo honesta. Ela está dizendo que é carnaval que ela gosta. E quantas outras coisas que a gente gosta que não está em harmonia com aquilo que a gente quer ser. O projeto de sermos anjo implica ainda as 4 patas na terra. E a gente vai abrindo mão disso. É interessante que eu lembro na evangelização, quando eu fazia a evangelização dos jovens lá em Campina Grande, a gente tinha uma festa que graças a Deus acabou, chamada Micarande, que era um carnaval fora de época, e a gente sempre dizia para os jovens: ninguém vai dizer que você vai para o inferno, nem para o umbral, porque você vai para Micarande não, mas eu queria só dar um recado, que é, atrás do trio elétrico o mentor não vai não. Então você está indo por conta e risco, você está indo só, eles não vão acompanhar vocês, eles não gostam de música baiana, desse tipo, né? Eles não é que fique bem claro isso, bossa nova eles adoram tal, mas assim, eles não vão atrás disso. Então assim, você está indo para um ambiente em que as pessoas estão majoritariamente alcoolizadas, majoritariamente sob influências nefastas e negativas coletivas, num ambiente em que o risco é muito maior de todas as ordens. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir desconfigurando. Eu sempre faço o seguinte: eu troco por outra coisa que seja menos nefasta. Entende? Você vai trocando um tipo de prazer mais complexo por um prazer mais elevado, até que você começa a perceber que aquilo não tem sentido. Eu, ainda quando espírita, fui no trio de Ivete. Pronto. Hoje não tenho mais necessidade de ir, nem acho que sou mais evoluído por causa disso. Tem um monte de coisa que eu faço, meu Deus do céu. Então, assim, é interessante ela notar aí essa característica. A gente não vai se definir como espírita porque faz tudo certo. Mas ao assumir que isso é uma coisa que eu ainda gosto, mas não queria não gostar, ela está dizendo: eu estou querendo trabalhar isso. Então, só o fato de você estar dizendo isso, querido irmão, você já está trabalhando. Parabéns para você. Fique tranquila, daqui a pouco você vai fazer o seguinte: você vai ver só o DVD. Você vai assistir pela Band. Mas fica em casa, no sofazinho, mais tranquila, mais segura. Daqui a pouco, outra música, você vai começando a se utilizar. É assim que a gente começa. Você começa, sabe, de Wesley Safadão, mas termina mais evoluído, né? A gente consegue avançar, né? Rossandro, os bons são omissos. Os bons são omissos. Tenho sempre me questionado sobre a omissão das pessoas de bem, e por isso que o mal impera. É por isso que o mal impera. Com base em sua citação sobre o lugar mais quente no inferno e na introspecção: Senhor, o que queres que eu faça? Pergunto: qual atitude, ação a mais que essas pessoas de bem devem fazer para reagir a esses momentos de crise, promover e auxiliar as mudanças que precisamos? Na verdade, a omissão é característica do espírito neutro. Ele nem é tão mal para fazer o mal, ele já conseguiu sair desse plano de fazer o mal, mas ainda não é tão bom para fazer o bem. Então ele está numa certa neutralidade. O objetivo é: vamos sair de cima do muro. É tomar partido. Como dizia Jesus, que seja quente ou frio, porque a água morna não se vomita. Então, assim, não dá para ser meia boca. Traduzindo já que é uma mesa nordestina, né?
Não dá para ser meia boca, não dá para ser meio espírita, meio cristão, meia sola, né? A gente tem que tentar ser inteiro no que a gente faz. Então, se a gente for... Vou fazer um teste com vocês, preste atenção. Pensem em quantas pessoas vocês levemente antipatizam até possam vir a odiar. Tenta contar na sua cabeça quantas pessoas vocês não vão com a cara de levemente antipatiza até possa vir a odiar. Agora tenta contar quantas pessoas vocês levemente simpatizam até amam profundamente. Tenta contar. Dá para contar o segundo grupo? Tem mais gente que a gente gosta do que gente que a gente não gosta. Então, no fundo tem mais gente legal no mundo do que gente ruim. Agora tem muita gente omissa. E tudo que o mal quer é que a gente se omita, porque aí eles fazem a festa. Por exemplo, vou dar um exemplo falando de política. Tudo que os políticos querem, os políticos equivocados, é que nós acreditemos que a política é de pessoas ruins, que homens de bem não devem se candidatar. Para quê? Para eles continuarem lá. Enquanto os homens e mulheres de bem não forem para o ambiente político para mudar a política, ela vai continuar como é. Então não é a política que é ruim. Nós precisamos sim, eu também não estou dizendo aqui que vamos candidatar, não, fiquem tranquilos, nem estou pedindo voto, mas eu fico feliz quando eu vejo homens de bem querendo fazer parte da política e querendo fazer a história mudar. A gente não pode acreditar que só tem gente ruim lá, a gente não pode acreditar que a educação pública nunca vai funcionar, é isso que querem que a gente acredite, que não vai funcionar, e pode funcionar, tem lugar que funciona. Então nós temos que sair da zona de omissão para a zona de ação. O que Jesus espera de nós é proatividade. A gente tem que deixar de ser reativo para ser ativo. Aliás, é muito fácil agir como Jesus. O difícil é reagir como Jesus. É na surpresa que você revela o seu verdadeiro caráter. A última pergunta. O autoconhecimento nos dirige para a conquista da saúde espiritual e, por consequência, também a conquista da felicidade? A felicidade relativa, obviamente. Porque no mundo em que sofrer, se você ainda se julgar completamente feliz, você é um omisso. Então, a felicidade é relativa. O que seria essa felicidade? Seria, por exemplo, eu perceber, de fato, o quanto nesse processo de autoconhecimento, Deus já me proporcionou muita coisa, e que agora eu tenho que agir em vez de pedir. Isso traz paz, porque quando você passa a ser uma pessoa mais simples, a simplicidade, por exemplo, que Jesus fala muito, né? É você entender o seguinte: a gente precisa de pouco, mas a gente acumula coisas. Se você entrar no seu guarda-roupa, você vai ver que se acumula. Se você entrar no seu banheiro, você vai ver que se acumula. Quanto mais uma vida simples você tem, mais você fica leve, sereno, e você fica pautado no que é mais essencial para a sua vida. Então isso traz leveza, isso representa felicidade? Faz sim, porque você não está preocupado em ter um carro do ano, você está preocupado em ter um carro que ele leve para o trabalho. E se você não puder, que tenha um ônibus que ele leve para o trabalho. E se você não puder, que você tenha um trabalho. Você simplesmente está sempre satisfeito com o que tem. Não que você se paralise e não queira mais, mas você já agradece. E isso é muito claro, porque quando a gente agradece, quando a gente tem essa visão de fato de que existe muito e que a gente já está sendo fiel naquilo que foi dado, o que é que o pai percebe? Esse filho pode se investir mais nele, porque ele já agradece aquilo que tem. Então eu posso dar mais porque ele vai sendo fiel. Quando Paulo perguntou: o que queres que eu faça? Eu quero concluir a resposta com isso. Eu sempre chamo a atenção. As pessoas chegam no centro espírita, né, Severino? Estou passando por uma agonia na minha casa. Por favor, bota aí o nome na mediúnica. Aí você coloca lá o nome da mediúnica. A espiritualidade superior é muito superior mesmo, e não diz a barraca que está acontecendo na sua casa em detalhe. E aí diz assim: olha, peço ao nosso irmão para uma prática do Evangelho. Aí o indivíduo chega no centro e olha, os irmãos pediram para você ter paciência, PPA, né? Para você ter PPA e que você tenha mais prática do Evangelho. Sabe o que o pessoal faz? Oxe, só? Diga, irmão, leia de novo. Ó. Eles estão pedindo para você ter PPA e mais prática do Evangelho. Sim, só? Porque sabe o que as pessoas querem? Receita de bolo. Imagina Jesus a Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Bem, já que você perguntou, Saulo, eu queria que você mudasse de nome. Esse nome não é muito interessante para o nosso projeto cosmopolita. Saulo é muito judeu, queria um nome mais greco-romano. E eu queria dizer que se você fazer umas viagens assim pelo norte da África, Europa, tal, aí você vai pregar evangelho, vai ser apedrejado, você vai ser preso,
você vai ser cuspido, você vai passar fome, você vai fundar igrejas, e quando você fundar essas comunidades, você vai ter que continuar se comunicando com ela para elas não se corromperem, mas não vai ter WhatsApp, é umas cartinhas que vão ser chamadas epístolas, que você vai mandar no lombo do jumento para chegar lá e manter a doutrina sã, e você vai passar por muito perrengue, você vai ser apedrejado na Grécia, você vai ser preso, no final você vai ser preso lá em Roma, vai ter um homem completamente louco, fora da caixinha, chamado Nero. Ele vai tocar fogo na cidade. O Ibope vai cair desgraçadamente, ele vai fazer o que muitas pessoas de um país no futuro chamado Brasil, políticos, irão fazer, vai culpar a oposição. E aí você vai estar lá e a oposição será os judeus, os cristãos, aliás, você vai estar neste lugar e quando você estiver lá, vai chegar uma pessoa e vai decapitar a sua cabeça, beleza? Aí Paulo ia fazer... Hashtag foi bom te conhecer, estou voltando para a Judéia, não vou te perseguir mais, mas ó, cara, não rola não. Entra na cidade, porque conforme ele mostrasse a capacidade, e aliás, conforme ele mostrasse a disposição, ele seria capacitado. Vamos mostrar disposição, porque Jesus precisa nos capacitar para esse mundo tão doente. Muita paz a todos. A gente agradece, em nome do Congresso, a participação brilhante de vocês, essa sala tão agradável de conversa, né? Essa roda agradável de conversa. E eu gostaria de deixar uma lembrancinha aqui do Congresso para cada um, e cada um pode também usar rapidamente só para se despedir do 6º Congresso. Vamos começar por mais novo ou pelo mais evoluído? Mais novo? Pronto, começar com o mais novo. Uma lembrancinha aqui do Congresso. Se despeça. Bem que nós possamos entender a responsabilidade de estarmos aqui, como disse Sandra, né? Aqui muito se dá, muito se pede. Jesus espera de nós e Ele já investiu em nós. Precisamos devolver urgentemente. Muita paz. A nossa pernambucana emprestada para o Rio Grande do Norte. Mas a querida amiga, evangelizadora, amiga. Até amanhã. Amanhã está aqui. Agora o mais evoluído para a gente. Uma lembrancinha aqui do Congresso e suas despedidas. Até amanhã também, né? Amanhã ele vai estar aqui com a gente. Até amanhã, e lembrando sempre que o motivo de estarmos aqui é muito mais além do que a gente possa imaginar. Não é o Brasil, não é o Congresso, não somos nós, é Jesus. Não nos esqueçamos disso.